Ok, bom, eu sou Marcos Simões, professor associado de Cardiologia da USP em Ribeirão Preto. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a Pfizer o convite para coordenar e participar desse evento, desse simpósio satélite. Dentro desse evento grandioso, eu parabenizo ao comitê de Cefep, ao DASMA, ao Albuquerque pelo evento fantástico, e também a Pfizer por propiciar uma ocasião tão especial para que nós possamos estar aqui juntos e falar desse tema, que para mim é muito caro, de centros de referência amiloidose, da estruturação ao desenvolvimento. E dividindo comigo aqui o palco para desenvolver os temas, eu tenho um prazer enorme de ter aqui dois grandes experts, são amigos, a doutora Edileide Barros Correia, ela é coordenadora do Centro de Amiloidose Cardíaca do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, e o doutor Fábio Fernandes, que é livre-docente pela Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, e também é diretor do Serviço de Miocardiopatias e Amiloidose Cardíaca do INCOR. Então, nós vamos ter 3 apresentações trazendo aí essa visão da estruturação e desenvolvimento desse centro de amiloidose. A seguir, nós vamos, então, fazer uma discussão ao final das apresentações. Eu gostaria, então, de iniciar chamando a doutora Edileide, por gentileza, para começar a sua apresentação, por favor. Olá a todos, também é uma grande alegria para mim estar aqui com todos, entre dois amigos tão queridos. Nós formamos um trio que eu prezo bastante, os amigos viraram amigos de coração verdadeiros, e quero agradecer muito à Pfizer, na pessoa da Claudenice, o convite, parabenizar esse evento que está sendo realmente fantástico mesmo, achei aulas excelentes, adorei a aula do Dr. Marcos Simões, apresentada do Dr. Fábio também, foi excelente a aula. E eu vou, então, compartilhar a minha apresentação nesse momento, e estou aqui procurando a apresentação, deixa eu voltar aqui o slide. Então, somos nós aqui, e eu queria iniciar apresentando os nossos conflitos de interesse, tanto meus como do Dr. Fábio e do Dr. Marcos Simões. Então, esses são nossos conflitos, e eu inicio apresentando, definindo o tema, o que é um centro de referência. A gente poderia dizer que o centro de referência é um programa institucional que reúne um grupo de pessoas especializadas em desenvolver estratégias melhores de tratamento e de diagnóstico da melhor forma possível, e eu vou oferecer ao paciente e aos seus familiares também um atendimento, um tratamento de qualidade, né? E além dessa função, temos outras, como, por exemplo, estabelecer fluxogramas para garantir esses mais altos padrões de atendimento, como também fazer um programa de educação continuada e treinamento de profissionais, porque a amiloidose, por ser uma doença, entre aspas, rara, ela também, isso leva a pequeno grau de suspeita pelos profissionais de saúde, e esse grau de suspeita maior é fundamental para o diagnóstico precoce da doença em si. Além todas essas funções, eu acho que também servir de modelo para a criação de novos centros seria uma outra função de um centro de referência. Então, tudo começou em 2018, né? Vamos começar com a historinha, era uma vez, né? Em 2018, tivemos a ideia de fazer o centro para a gente conseguir ter maior experiência, lidar com maior frequência com pacientes com amiloidose, e a Claudenice da Pfizer esteve desde o começo sempre junto ao nosso lado, participando de tudo e nos estimulando, nos incentivando para que isso acontecesse. Então, esses eram nossos objetivos iniciais, de fazer reuniões para discussão de casos, implementar estratégias para o diagnóstico, e registramos o nosso centro na Secretaria de Saúde. Mas, de início, a primeira coisa foi obtermos o apoio da diretoria do serviço, no caso do Dr. Fausto Feres, que nos apoiou integralmente, né, que estimulou para que acontecesse o centro. Na sequência, registramos o nosso centro na Secretaria de Saúde do Estado e reunimos um grupo de especialistas de primeira qualidade, né, que estão junto conosco desde o começo, que mostraram um alto grau de comprometimento e o que fez com que nós crescêssemos juntos, né. Estabelecemos na semana um dia de atendimento, o dia que o centro iria funcionar, no caso foi a sexta-feira, e passamos a ter um atendimento multiprofissional. Temos hoje uma neurologista, um neuromuscular, que no momento é o Pedro Sampaio,
uma geneticista, a doutora Kelly Shen, um oftalmologista, o doutor Luiz Smith, e uma série de cardiologistas de imagem, que na sequência eu vou apresentar aos senhores. A indústria farmacêutica nos permite a realização de testes genéticos sem restrições e conseguimos um fácil acesso de pacientes, independente do CROSS, para que pudéssemos ter, então, a facilitação de pacientes encaminhados de outros serviços, né? Fazemos o treinamento de médicos residentes e fazemos, então, vários painéis de estudo genético. Essa foi a nossa reunião de pontapé inicial, foi a Pfizer, Cláudia Denise, que nos propiciou essa reunião, que estão aqui nossos diretores, que permitiram, então, desculpem só que infelizmente, meu celular aqui deu problema. Ok, então vamos iniciando. Esse foi o nosso primeiro curso, em que fizemos um programa de educação continuada. Esse foi o nosso primeiro curso de atualização em amiloidose. Também tivemos a oportunidade de mostrar nossos resultados em vários eventos internacionais, também ainda com a parceria da indústria farmacêutica. Esse foi uma área que é um congresso de amiloidose específico que aconteceu em Amsterdã. Aqui conhecemos também no Preceptorship um centro de amiloidose de excelência, esse sim, em Madrid, com o Dr. Pablo aqui, que nos propiciou essa possibilidade. Publicamos o grupo inteiro, não só eu, o grupo inteiro do nosso de amiloidose, publicou vários artigos em várias revistas, participamos sob a coordenação aqui do Marcos Simões, né, desse posicionamento de amiloidose, uma diretriz brasileira agora em 2021, e escrevemos alguns capítulos de livros em 2021 sobre amiloidose. Alguns fóruns que o Dr. Fábio Fernandes, inclusive, participou, fizemos o nosso segundo curso, nosso segundo simpósio de amiloidose em 3D, inovando, vejam aqui nossos óculos para assistir em 3D, inovando, fazendo um curso bem mais lúdico, não é mais interessante, para que houvesse um aprendizado de uma forma mais fácil, e estamos participando de um grupo de estudos, o GDORAC, em doenças raras, e que a nossa missão inicial seria tentar construir uma rede de centros interligados para que possamos nos comunicar e trocar experiências. A presidente é a doutora Sandra Matos, aqui também a doutora Andrea Chaves, o doutor Luiz Pena, então, participando desse grupo. Aqui estão as fotos dos nossos participantes, do Dante Pazanese, que sozinhos não teríamos feito nada, o que crescemos devemos a ele, e essa é a nossa experiência em 4 anos, de novembro de 2018 a 2021, avaliamos 317 pacientes, fizemos o diagnóstico em 152, 111 pacientes com a apresentação clínica, e 40 que são familiares portadores de mutação sem doença, que também acompanharemos ao longo do tempo. Vejam que 61 pacientes foram diagnosticados com uma forma hereditária da doença, 31 na forma selvagem, wild type, 19 na forma L e uma amiloidose secundária. Vejam que a doença não é tão rara assim, né? Já que tivemos em 4 anos, conseguimos ter esse grande número de pacientes, tanto que vieram na própria instituição, como encaminhados de outros serviços. Entre os pacientes com mutação, os 101, sejam doentes ou portadores ou familiares portadores, a VAL 142 predominou de uma forma bem significativa, 70% dos pacientes tinham essa mutação, o que seria esperado, já que é ela que mais se expressa clinicamente com a forma cardíaca, né? Em segundo lugar, a VAL 50 METs, algumas outras mutações não tão frequentes, e recentemente estamos com um paciente com a mutação dupla, a VAL 142 e a VAL 50 MET, de 61 anos de idade, com expressão neuropática bem importante, mas também com a cardiopatia bem significativa. Estamos agora estudando os familiares. 21 pacientes foram a óbito nesse período. Observem que realmente é uma doença grave, né, como já sabíamos disso, mas todos os pacientes que faleceram foram aqueles que já iniciaram com a forma cardíaca avançada, né? Tudo que a gente gostaria que eles tivessem vindo ainda numa fase mais precoce, e é o que desejamos ao longo do tempo. Observem que a grande maioria dos óbitos aconteceu na forma da amiloidose hereditária, da VAL 142,
mas também muitos pacientes na forma wild type, mostrando que essa forma não é tão benigna como a gente gostaria que fosse. Aqui eu trouxe para os senhores uma experiência da Bulgária, um centro europeu. Observem que eles, nessa publicação, eles apresentam o seu grupo, o seu centro, que é de excelência. Observem que eles não fazem muitas coisas diferentes do que nós fazemos. Os especialistas que estão associados são basicamente o que nós também temos. E o que é interessante, eles colocam na sua apresentação que não tem, de forma alguma, um financiamento público. Eles não receberam nenhum financiamento, sempre foi realmente por médicos comprometidos com o centro, como é o nosso caso, que não temos absolutamente nenhum financiamento público. Também a experiência que eles têm, o que eles fazem não é muito diferente do que nós fazemos na nossa experiência inicial, e o que obtivemos maior possibilidade de encaminhamento de nossos pacientes foi através da divulgação, através de mídias sociais, que aqui estão listadas. A doutora Ana Cristina, que faz parte do grupo, foi a principal responsável por essa divulgação nessas mídias sociais. E aqui eu encerro agradecendo mais uma vez a Pfizer, o convite, a companhia dos colegas, a atenção dos senhores. Muito obrigado, doutora Edileide, pela apresentação tão rica, né? Tão interessante. Eu, então, já convido diretamente, sem maiores delongas, o Dr. Fábio Fernandes, para que ele possa apresentar os detalhes do centro lá do INCOR. Por favor, Dr. Fábio. Obrigado, Marcos. Obrigado, Edileide. Eu queria, de antemão, agradecer o honroso convite de estar presente hoje aqui, dizer que é um motivo de grande alegria participar junto com vocês desse evento, parabenizar o Dansman pela qualidade do evento e dizer que é uma grande alegria. Quando a gente fala em amiloidose, eu queria compartilhar um pouquinho para vocês o que foi, no nosso caso. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Estou vendo o seu desktop, não a sua apresentação. Só um segundinho, que dessa forma... Eu vou comentar, eu dividi essa aula basicamente em 3 partes. Uma parte que seria o passado, o presente e o futuro. Quando a gente fala em passado, o que chamou a atenção? Em 2008, quando nós fizemos um trabalho no INCOR, e esse trabalho foi feito na patologia, a gente viu que 50% dos nossos pacientes tinham principalmente evoluído para óbito e o diagnóstico deles era feito na necropsia. Está dando para ver agora, amigos? Sim. Só que então, não em tela cheia, Fábio, não está em tela cheia. Eu acho que eu vou apresentar porque eu não vou conseguir, talvez, okay. Mas dá para ver direitinho? Sim. Uhum. Então, nesse passado, de 32 pacientes, praticamente nós encontramos o diagnóstico de amiloidose em 50% na necropsia. Isso chamava atenção quando a gente não tinha um método complementar como eco, ressonância e cintilografia, e que isso levou a gente a pensar e tentar descobrir um pouco a doença. Com o passar do tempo, nós vimos que, pensando na doença e acreditando na doença, nós partimos de 97 com 8 casos, 2004 com 26 casos, em 2020 com 105 casos, e hoje nós estamos com quase 300 casos de pacientes com amiloidose. Esse foi um trabalho publicado em conjunto com um grupo de hematologia do STESP, junto com a doutora Roberta Zor, em que a gente estabelece os critérios para um centro de amiloidose no Brasil, chamando a atenção ainda que 70% dos pacientes procuram mais de 2 a 3 clínicos e diversas especialidades como cardiologia, como nefrologia e principalmente como clínica geral. Então, isso chama atenção. Antigamente tinha um delay de diagnóstico, como eu comentei, era 50% na necrópsia. Isso chamava atenção. Como que a gente pode mudar nisso? Pensando mais na doença, uma inter-relação em diversas especialidades e principalmente com o método, caiu a nossa média de diagnóstico para ela para 6 meses e TTR 2 anos. A semelhança da professora Edileide, a grande maioria dos nossos casos também é VI 142 e o restante é AVM 30.
Sempre quando a gente fala em amiloidose, é uma constelação de sinais e sintomas. E essa constelação de sinais e sintomas é muito importante a gente ter o acometimento de outras especialidades. Então, a gente tem um bom relacionamento com o pessoal da hematologia, representado pelo professor Wanderson, doutora Graça, doutora Roberta, comprometimento neurológico, doutora Angelina. Nós temos também a parte de gastro, que é o doutor Evandro, e outras especialidades como imunologia, doutor Leonardo, e parte também dos amigos da parte renal, chamando que vários sistemas são acometidos, então por isso que é muito importante essa inter-relação. Então, muitas vezes a manifestação clínica, ela acomete outros órgãos e o coração só vai ser comprometido numa área tardia. Por isso que é importante essa inter-relação com outras especialidades. Fábio, perdão, está parado ainda no primeiro slide, você está passando os slides aí? Está passando. Talvez compartilhar de novo para a gente poder acompanhar. Desculpa. Imagina. Acho que agora vai, amigos. Sim. Agora foi? Foi. Perfeito, Fábio. Obrigado. Desculpa. Obrigado, desculpa. Então, mostrando que quando a gente fala em método complementar, a gente tem mais de um método complementar que se utiliza para tentar fazer o diagnóstico. Então, é muito importante a inter-relação entre o eco, medicina nuclear, medicina de diagnóstico como ressonância e, principalmente, a patologia. Nós temos a grande honra e alegria de ter junto ao nosso serviço a doutora Jussara Bianchini, que ela é uma das pessoas que trouxe a técnica de biologia molecular e principalmente da espectroscopia de massa. Chamando a atenção, quando a gente faz a biópsia cardíaca, na nossa casuística, a gente consegue ter 100% de sensibilidade. Chamando a atenção que as curvas, elas abrem muito da TTR e da L, por isso que chama a atenção quando a gente faz um diagnóstico de precoce, é muito importante. Então, com esses objetivos, nós criamos um núcleo de pesquisa em doenças de depósito, em especial a amiloidose. Ela é composta principalmente de clínicos, enfermeiras, métodos complementares, os colegas, os amigos que fazem a parte de métodos complementares e toda uma infraestrutura que também advém do Hospital das Clínicas. Então, sempre é importante a gente ponderar quais são os nossos valores. Sempre os nossos valores é pautado no benefício do paciente, sempre no primeiro plano, e sempre a gente tentar desenvolver profissionalmente e tecnicamente para que a gente possa fazer melhor o diagnóstico e, consequentemente, a nossa missão, um melhor tratamento. Com isso, nós participamos, aqui nós temos o nosso amigo Caio, o Ari, tem também o Bruno e o João, que nós conduzimos os estudos clínicos multissistêmicos, como o estudo Apollo, o estudo Cardiotransform e também o estudo Attribute com a G10. Além disso, nós tivemos a grande oportunidade, e gostaria de fazer o meu agradecimento especial à Pfizer, na pessoa da querida amiga Claudenice, e principalmente também da doutora Cessi, que nos permitiu fazer pesquisas, o budget para pesquisas, além de permitir preceptos, tanto os preceptos fora como os preceptos nacionais. Aqui nós recebemos médicos de toda a América Latina e médicos nacionais que vieram aprender para poder também desenvolver os seus serviços. Paralelamente a isso, criou-se também um link, não só a nível de América Latina, com outros médicos de Argentina, Bolívia e Chile, e principalmente com o Reino Unido e principalmente com França e Estados Unidos. De tal forma que a nossa visão do nosso centro é que a gente também faça pesquisa, e por isso que é muito importante as teses. Com isso, nós temos vários projetos de teses, como, por exemplo, do Dr. João, que vai avaliar a microbiota, do Dr. Bruno, que vai avaliar uma disfunção autonômica, do Dr. Ari, que está avaliando a elastografia, da doutora Suênia e da doutora Thais, que avaliam a capacidade funcional e o eixo hipotálamo adrenal e caquexia, a dapaglifosina e amiloidose sistêmica da doutora Bruna, em conjunto com a doutora Ludmila, da cardio-oncologia, e o doutor Caio, que é de Fabre, mas é um grande participante dos nossos estudos. E o que é mais importante, eu acho que disso tudo? Um centro só hoje é pouco. E hoje nós temos a honra e a alegria de encontrar com vários centros de excelência. E hoje nós temos a presença da doutora Edileide, do doutor Marcos, mas existem outros centros, como, por exemplo, Escola Paulista, existe Santa Casa, existe o doutor Otávio,
existe o doutor Murilo e doutor Pedro, então isso tudo, doutor Sandrigo, então hoje nós vamos criar, com o patrocínio da Pfizer, um registro de amiloidose transtiretina no estado de São Paulo. E com isso, essa inter-relação entre os centros, nós vamos consequentemente aprender mais e, consequentemente, essa nossa estrada vai ser não tão dificultada como foi no início. E eu queria agradecer, em especial ao Centro de Amiloidose e todos os amigos que nos conduziram nessa perspectiva. Muito obrigado. Marcos? A estrada é dura, né, Edileide? Eu acho que o doutor Marcos ficou sem internet, provavelmente, não está aqui, ele caiu. Uhum. E eu posso, complementando, enquanto isso, o Marcos vem, a gente vê a dificuldade de montar um centro. Então, o centro, ele envolve um líder, então a gente tem o exemplo da doutora Edileide, que é uma líder, e o que é muito importante é a inter-relação entre as diversas especialidades. Eu digo não só entre a cardiologia em si, que a gente precisa ter os colegas que fazem o método, os colegas que fazem os métodos complementares, e é muito importante essa inter-relação, você ter um centro, um colega que acaba fazendo o método. Do mesmo jeito que esse centro, o paciente com amiloidose, como a professora Edileide muito bem comentou, é um paciente multicomplexo, então ele necessita não só de parte médica, mas também de uma psicologia, de uma nutrição, de uma assistência social, principalmente de uma reabilitação cardíaca. Então, envolve uma multidisciplinaridade. Então, isso é muito importante quando a gente pensa num centro. E um centro nunca vai estar completo. Então, o centro, ele sempre acaba crescendo. E é muito importante quando a gente fala isso, porque cada vez mais a gente tem aprendido, né, Edileide, que devagarzinho a gente vai montando. Os desafios são grandes, mas com muita humildade, com muita força e muito trabalho, as coisas vão se resolvendo. Realmente, Fábio, eu acho que líder eu não sou, eu tenho amigos líderes, amigos bons que me apoiam ao longo do tempo e que me fazem crescer. Eu estava pensando antes dessa apresentação quais são as vantagens de se fazer um centro de amiloidose, que meu objetivo era basicamente dizer como é importante, como é bom para um hospital, como é bom para o médico que faz parte de um centro. Eu gostei quando você colocou nas vantagens, você colocou assim, desenvolvimento profissional. Eu acho isso muito bacana, o fato da gente começar a ter uma visão diferente do que a gente tinha antes, né? Fazer diagnósticos que a gente não fazia até então. Temos no nosso arsenal de diagnóstico, teste genético, as melhores ressonâncias. Eu acho que isso é uma vantagem incrível para o médico em si, por isso que tanta gente se compromete com o centro de amiloidose. Mas também é muito interessante para o hospital também, porque ele vai receber mais pacientes, né, vai ter mais entrada de pacientes e vai ter mais notoriedade por ter um centro de amiloidose dentro dele. Então, eu digo assim, eu acho que nessa situação, nossos hospitais públicos, como o seu, como o meu, do Marcos, eles levam alguma vantagem porque a gente recebe tanto pacientes do SUS, como pacientes, às vezes, de alto poder aquisitivo, com convênios bons, e que eles procuram a nós e não um hospital de grande porte, né? Então, vejam que se uma cidade, por exemplo, São Paulo já tem vários centros, mas vamos dizer uma cidade que não tem nenhum centro, um hospital privado faz um centro de amiloidose, ele vai poder ter um destaque maior, né, entre os médicos, né? Vários médicos vão querer ir para esse hospital e os pacientes vão procurar também, seja com suspeita, seja com diagnóstico. Então, acho que é uma vantagem incrível você ter um centro, e eu fico estimulando a que existam mais centros, e aqui a gente consiga nosso objetivo, que é aumentar o grau de suspeita entre os profissionais de saúde, para que o diagnóstico seja mais precoce. Voltou o doutor Marcos Simões. Professor Marcos, bem-vindo. Gente, eu caí, a internet oscilou, mas eu não me machuquei, pelo menos. Caí, mas não aconteceu nada. Bem-vindo, Desculpe, Marcão. amigos. O Fábio já terminou, vocês deviam estar discutindo os aspectos Sim. da... Isso, bem-vindo. Chegou a sua vez. Obrigado. Será que eu retomo e faço, então, minha apresentação? Acho que sim. Por favor. Parabéns, Fábio, pela apresentação, tantas realizações no... Deixa eu tentar dividir minha tela.
Vocês veem a apresentação? Vocês estão me vendo? A apresentação está ok. Obrigado. Sim, Marcos, está ok. Obrigado. Perfeito, amigo. Ótimo. Bom, eu tenho um prazer muito grande de comentar e apresentar aqui os aspectos relacionados ao nosso Centro de Investigação de Amiloidose. Eu acho que a gente tem uma jornada relativamente mais recente, nós somos mais jovens aí em trilhar esse caminho, e é para mim uma satisfação muito grande tentar mostrar como é que, digamos assim, nasceu essa iniciativa e como que nós estamos montando esse centro de amiloidose, que nós nomeamos de Centro de Investigação em Amiloidose, lá do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Eu acho que nos aspectos mais interessantes seria mostrar, dentro desse cenário, tem um momento que nós tivemos, digamos assim, um insight, ou tivemos, digamos assim, um contato mais direto, algo que nos moveu em relação a enxergar a amiloidose como uma condição mais presente no cenário clínico, de fato, que pudesse estar presente no percentual de pacientes, mas que pudesse ser uma condição subdiagnosticada, que demandaria aí uma série de ações do ponto de vista assistencial, de ensino, educação médica, ou mesmo pesquisa, para a gente incorporar no cenário clínico, mas também com aspectos de educação médica e pesquisa, esses novos conceitos acerca da amiloidose cardíaca, que sofreu uma grande repaginação, uma grande transformação de conceitos e de ideias. Então, isso surgiu para mim, digamos assim, esse insight, essa epifania, como diz meu filho, surgiu a partir de um caso clínico. Eu sou coordenador da clínica de ciência cardíaca lá do HC, eu trabalho com isso já há uns 20 anos, e aí teve um caso que me chamou muita atenção. Eu levei esse caso em abril de 2018, então já há 4 anos, praticamente, para um debate, uma reunião magna, que acontece no departamento de clínica médica, em que cada docente leva um caso muito emblemático, muito interessante, para dividir com os outros colegas das N e outras especialidades. E em 20 de abril eu levei um caso que para mim era um caso muito interessante, muito emblemático. Era um senhor de 62 anos, já um hipertenso crônico, há muito tempo, e tinha uma ICFEP e já em segmento na nossa instituição há 3 anos. E teve uma piora progressiva de sintomas recentes, nos últimos 6 meses, e esse caso, então, eu fui discutir com mais detalhe. Ele tinha fração de ejeção preservada e tinha aspectos de aumento importante do espessamento das paredes, um derrame pericárdico, e mais o que chamava mais atenção, e para incorporar os conceitos fundamentais na época de red flags, ele tinha um eletrocardiograma desproporcionalmente com amplitudes aí de QRS reduzidas, né? Um aspecto de zona elétrica inativa e um pseudoinfarto em parede anterior, ele não era coronariopata, tinha um BAV de primeiro, um BEDAS, ou seja, sugerindo de fato que a gente poderia estar frente a uma amiloidose. E aí, quando a gente foi para a cintilografia de pirofosfato, esse foi o primeiro exame feito no Hospital das Clínicas para diagnóstico de amiloidose usando a cintilografia com pirofosfato, e foi fortemente positivo, foi um período grau 3, com a relação bem aumentada e confirmada no SPECT. Lógico que esse paciente também já havia se descartado a presença de cadeias leves, não era uma AL, ele fechou o diagnóstico como uma amiloidose por trânsito de retina wild type, mas esse foi muito, digamos, foi o pontapé inicial para que, de fato, para mim, pessoalmente, dentro desse cenário da ICFEP, deslindasse, começasse a trilhar esse caminho aí de trazer esses conceitos novos da amiloidose para a prática clínica. Como eu coordeno o laboratório de cardiologia nuclear na minha instituição, isso para mim foi especialmente alvissareiro, porque permitia que a gente pudesse trabalhar também nessa área da cintilografia com pirofosfato. Só para confirmar, esse caso foi para biópsia, já que era o primeiro caso que a gente estava confirmando. Então, o vermelho Congo mostrou aí a refringência anômala, verde maçã e também outras cores, nessas substâncias amorfas infiltrando o miocárdio, fechando de maneira muito clara esse caso de amiloidose cardíaca, era um wild type. A experiência inicial do grupo eu levei em 2019, na SOCESP, na forma de um resumo, em que nós fizemos, então, uma investigação inicial dos pacientes que foram encaminhados para a gente, para a clínica de ciência cardíaca,
para investigar a amiloidose em pacientes com fenótipo de Cefep. Então, nesse relato inicial, a gente, dos 12 pacientes que nós havíamos investigado, logo a seguir do nosso começo do trabalho, a gente achou em 20%, 25% deles amiloidose, a partir desses pacientes com Cefep com algum flag, ou seja, sendo 2 mutados com valina VAL122 e um era VAL122 e 2 eram wild type. Mas mostrando que, de fato, a gente estava à frente de uma possibilidade de fazer diagnósticos de amiloidose nesse cenário do paciente com Cefep. Então, por que nós acabamos, então, evoluindo para criar um centro de referência amiloidose na nossa instituição? A gente pode chamar de necessidades não preenchidas, mas oportunidades de ensino e pesquisa e aprimorar a assistência nesse cenário. Primeiro, porque a percepção de fato que a amiloidose não era uma doença rara, mas provavelmente subdiagnosticada, e que deveria fazer parte da investigação etiológica dos pacientes com Cefep. Segundo, esse novo emprego da cintilografia com pirofosfato, que poderia ser um ressurgimento, um novo boost da cardiologia nuclear, além daquilo que a gente já usa de cintilografia de perfusão. Outra coisa que era necessário dentro do ambiente interno da cardiologia, agregar os especialistas de imagem que já faziam ecocardiografia para fazer uma abordagem mais abrangente, fazer um diagnóstico voltado para investigar mais propriamente a amiloidose com strain e outras ferramentas, e também o pessoal da ressonância. E por fim, uma coisa que foi gritante, que a gente sentiu uma enorme necessidade, um centro poderia acelerar a investigação dos pacientes e dar mais uma agilidade na avaliação completa dos pacientes, encurtar o tempo até o diagnóstico final, principalmente confirmando, descartando a amiloidose AL, que acaba sendo uma urgência, e eu acho que isso é importante, que a gente também, no cenário clínico, vai ser uma coisa muito, muito saliente. Então, por ser uma doença muito multissistêmica, para fazer tudo isso, a gente tinha necessidade de um trabalho organizado envolvendo as outras especialidades. Então, inicialmente a hematologia já entrou no nosso radar, o do professor Rodrigo Calado, que é chefe de hematologia do departamento da Hemato, e depois o Dr. Pedro Garibaldi, que é médico assistente. Nós juntamos forças para montar esse centro, mas sem dúvida quem foi o grande motor, o grande guru, idealizador do centro, foi o professor Wilson Marques Júnior, que é professor titular da neurologia lá de Ribeirão Preto, que já trabalha há muitos anos com amiloidose e fazia convites insistentes para que a gente pudesse congregar, juntar forças para fazer um centro de investigação especializada em amiloidose. E é muito interessante essa história, porque o Dr. Wilson Marques, sem dúvida, foi o grande aglutinador tanto da hemato quanto da cardiologia em torno desse tema. Ele tem, digamos assim, uma participação, uma trajetória longa em relação ao diagnóstico de amiloidose. Ele montou um laboratório de neurologia aplicada experimental em 91, voltado para investigar a amiloidose. O primeiro teste de DNA que identificou a mutação 30MET em 1998 foi dele, provavelmente deve ser a primeira do Brasil, com material nacional. Ele fazia a corrida de gel de agarose, com detecção em banda de gel de agarose da mutação, da corrida normal eletroforética desses DNA. Então, ele tem aí uma história longa, que são os registros manuscritos dele, desses pacientes que ele identificou precocemente nessa época. Hoje, lógico, depois de tanto tempo caminhando, ele tem um laboratório completo montado com equipamentos modernos, automáticos, para fazer a extração e a digestão do DNA e fazer a análise por PCR de todo esse material, que inclusive servindo outros serviços externos além do nosso centro. O caminho dele sem dúvida, mais longo que da cardiologia. Ele tem várias publicações, contribuições originais na área da neurologia, que agora a gente espera poder caminhar juntos e replicar essa experiência, fazendo toda uma trajetória de contribuições científicas envolvendo agora a hemato e a cardiologia. Como é que a gente tem até o momento, então, constituído esse centro? Eu digo até o momento porque nós continuamos aliciando, né? Cooptando colegas para apaixoná-los na ideia da amiloidose, para poder encorpar e ter mais especialidades juntos. Então, os elementos chaves no momento, a neurologia, com o professor Wilson Marques, a doutora Carolina Lavigne, que trabalha diretamente com ele, fazendo uma série de avaliações especializadas com métodos, não só a eletroneuromiografia, mas vários testes de avaliação neurológica autonômica. A cardiologia,
em que eu coordeno esse nosso ambulatório multidisciplinar, em que nós atendemos juntos os pacientes. Então, eu e o Flávio Valicelli, que é o médico contratado, meu braço direito lá na instituição, a gente atua diretamente nesse ambulatório, e os colegas trabalhando em áreas de imagem, o professor André Schmidt na ressonância, a doutora Mina Romana no eco, e a medicina nuclear com o doutor Alexandre Baldini, são elementos fundamentais que a gente tem que ter próximos para fazer um desempenho diagnóstico adequado e criar expertise na área. Então, acho que é importante valorizar isso. Na hematologia, o Dr. Rodrigo Calado e o Dr. Pedro Garibaldi, e, inclusive dando agilidade e montando métodos diagnósticos para afastar rapidamente a L. Então, nós montamos a imunofixação sérica e urinária na instituição. Já fazíamos a relação com a Palame do Freelight, e também está muito próximo para fazer com agilidade a biópsia de medula, imunofetipagem, discutir os casos diagnósticos hematológicos. Logo a seguir, a gente trouxe para o grupo, por absoluta necessidade, a patologia, doutor Alexandre Fabro. É incrível como isso não é trivial. Um patologista experiente agregado ao grupo faz diferença na hora de fazer os diagnósticos mais difíceis. Mais recentemente, a oftalmologia, com o professor Rodrigo Jorge. A gente já tem agora, não está aqui montado, mas a gente tem já um nefrologista que está se aproximando do grupo, e a gente espera no prazo curto ter também um gastroenterologista e urologista para a gente poder fazer uma avaliação mais extensa e completa desses pacientes, sempre nesse ambiente multidisciplinar do nosso ambulatório de amiloidose que acontece às sextas-feiras lá no HC. De ensino, nós fizemos 2 eventos que os colegas já participaram, conhecem bem, o Amiloidose, que foi o evento inaugural em 2021, repetimos em 2022, foi eventos online, totalmente digital. Eu tenho um pós-graduando em doutorado, com um projeto na área, e temos todos os residentes da cardio, neuro e hemato passando no nosso ambulatório para fazer treinamento, conhecer a doença nessa abordagem multidisciplinar. Temos participado de estudos multicêntricos, eu acho que isso é interessante. Recentemente a gente está envolvido aí com o centro do estudo REACT, que o Fábio Fernandes está capitaneando, e temos um projeto de doutorado avaliando cintilografia com pirofosfato na amiloidose, que a gente espera que dê bastante frutos aí em relação a isso. E por fim, para não me alongar muito, eu queria dizer que esse cenário de necessidade de juntar diferentes especialidades para avaliar a amiloidose e fazer conduta clínica, isso aí permeou e se traduziu nesse posicionamento que eu tive a honra de capitanear, de coordenar, que a gente publicou no passado, posicionamento sobre diagnóstico e tratamento da amiloidose cardíaca, em que nós envolvemos não só os cardiologistas, os expoentes nessa área na cardiologia, mas a gente envolveu os médicos nucleares, os hematologistas e neurologistas para fazer um documento plural e multidisciplinar, que eu acho que retrata o que a gente precisa na prática clínica, e essa necessidade de dar balizamento sobre aspectos do diagnóstico e também tratamento, as particularidades da doença, esses novos conceitos, eu acho que eles permeiam, foi uma motivação desse posicionamento, que foi uma realização, acho que conjunta, de todos nós do DEIC e do GEMIC. E isso traduz a algo que, sem dúvida, voltando para o começo da minha apresentação, é uma doença antiga, mas que, num passado bem recente, era uma doença rara, precisava de biópsia, era incurável, de curso inexorável, e hoje a gente precisa ventilar e falar que pode ser uma causa frequente de CFEP, precisamos investigar isso. A cintilografia com piro foi um avanço enorme no diagnóstico não invasivo, e novos tratamentos podem mudar a história natural da doença e reduzir a sua progressão com benefício aos pacientes. Então, é o que eu tinha para apresentar em relação ao nosso centro. Acho que ele tá caminhando. Espero que a gente acelere tudo isso para que a gente possa estar aí ao pé junto com os outros colegas que já têm centros muito bem constituídos há mais tempo, né? Muito bem. Eu gostaria, então, Nós temos, acho que, 5 minutos para a gente poder discorrer algumas perguntas ou fazer uma discussão. Eu queria, rapidamente, perguntar uma coisa que eu gostaria de, assim, de forma sintética, em poucas palavras, perguntar para a Edileide e para o Fábio. Qual a grande vantagem que vocês viram de estruturar nos centros de vocês um centro de investigação de amiloidose? Assim, se a gente puder elencar, o que foi de mais importante que surgiu disso, Edileide, depois do Fábio? Eu acho que você está com o microfone fechado, Edileide. Desculpa.
A gente tinha conversado até um pouquinho sobre isso quando você tinha caído, mas eu acho que é bom para o médico, é bom para o paciente, é bom para o hospital. Eu acho que é bom para todo mundo, mas eu acho que é especialmente bom para o médico, porque a gente realmente aprende a fazer diagnósticos que a gente não fez, a gente se sente dono de conhecimentos novos, com novas ferramentas, isso é muito bom. A gente faz novos amigos, como vocês ficaram meus amigos depois do centro de amiloidose. Nossa, a gente aumenta o nosso ciclo, mas é fundamental para o paciente que recebe um atendimento de qualidade, né? Tanto ele como os familiares que passam a receber esse tratamento com a melhor terapêutica disponível para ele, né? Pode participar de protocolos clínicos, isso é muito bom. E para o hospital em si, ele vai ser um hospital mais reconhecido, porque ele está participando de protocolos clínicos, porque ele está dando tratamento de qualidade, atendimento de qualidade, e vai ser procurado de uma forma mais intensa pelos pacientes portadores dessas doenças. Agora eu passo a vez para o doutor Fábio. Obrigado, Edileide. Obrigado, amiga Edileide. Querido Marco, eu acho que, como a nossa querida amiga Edileide muito bem comentou, eu acho que a gente consegue uniformizar a conduta, consegue uniformizar tratamento. Eu sempre costumo dizer que o paciente com amiloidose ele é um paciente completamente diferente do paciente que apresenta outras etiologias de insuficiência cardíaca. Ele não deve ser interpretado e tratado da mesma maneira que a gente trata uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Isso a gente aprendeu a duras penas. Então, eu acho que o centro de referência, ele permite não só qualidade na assistência, bem como na qualidade na pesquisa e, mais ainda, a qualidade do ensino. E isso permite uma inter-relação entre os diversos centros. Então, hoje, quando eu participei do evento que a Edileide fez, como a gente aprende, o evento que você fez brilhantemente no começo desse ano, o nosso amigo Felipe, quando fez o evento na BP este ano, o ano passado, é tudo uma coisa que é o aprendizado. Então, eu acho que acaba uniformizando assistência, ensino e pesquisa em prol do paciente. Então, isso eu acho que é o mais importante. Perfeito, eu concordo plenamente, faço coro. E tem só um detalhe também que eu senti na prática clínica que acelerou, foi o reconhecimento mais rápido da forma L, né? A gente costuma perceber a AL sempre com uma doença muito agressiva, mas eu já tive casos aqui que a doença veio morna, de evolução ambulatorial um pouco mais arrastada, e quando a gente fez a pesquisa e encurtou o tempo, graças a Deus, para melhorar o prognóstico, a gente encontrou a amiloidose AL, e acho que só assim, já justificaria, né, a gente montar um centro e ter agilidade no diagnóstico, né? Lógico, a maioria das vezes a TTR é que vai acabar resultando nessa investigação, mas os AL também se beneficiam. E lembrando que o AL tem um tratamento muito bem definido e disponível, né? Sem detrimento do que já está se evoluindo rapidamente o tratamento da amiloidose por trânsito de retina. E, por fim, queria só uma pergunta. Como é que vocês têm feito para agregar, para cooptar os colegas para fazer essa abordagem multidisciplinar? Vocês têm conseguido fazer essa interação com facilidade? Quem que vocês priorizaram? Se Na Edileide quiser verdade, comentar rapidamente. A gente vai convidar mais as pessoas que nos fazem falta, né? Como a gente já tem muita gente, eu tenho muitas pessoas boas de imagem, eu estava precisando de um neurologista agora, que a nossa neurologista tinha viajado, a gente conseguiu fácil. O que eu observo é que existe um grande interesse e comprometimento das pessoas que se agregam a gente. É uma coisa que eu acho que todo mundo percebe como é bom participar de um centro de referência, né? Bom, porque você tem um destaque, vamos dizer assim, profissional, e aí você conhece mais pessoas, você tem tudo de desenvolvimento profissional, como a gente falou, então eu não tenho tido dificuldade de agregar mais pessoas, na verdade, né? Em termos de atendimento, a gente sempre divide o nosso atendimento com os residentes, que os residentes participam do centro também, e até com o objetivo deles passarem, ter maior probabilidade, mais chance de fazer o diagnóstico quando saírem daqui, então a gente divide o trabalho de atendimento também com eles, mas todos demonstram um alto grau de interesse de participar, de estar próximo, de estar se comprometendo junto conosco. Acho que quando o grupo inicial tem qualidade, aglutina nível científico, existencial, acho que as pessoas vêm com mais facilidade. E você, Fábio, você tem tido sucesso em agregar gente? Como é que você fez esse caminho?
Eu concordo com a Edileide. Eu acho que é uma doença que tem interesses múltiplos de diversas especialidades. Como é uma doença multissistêmica, e vários órgãos e sistemas são acometidos, cada qual tem o seu objetivo, os seus interesses próprios. Então, a gente sempre teve essa facilidade de agregar os amigos no estudo da amiloidose. O único problema que a gente tem é o espaço físico. Como a gente trabalha, acho que o mesmo problema que a Edileide, o Marcos, são centros diferentes, então o paciente não fica num centro só, ou seja, ele tem que, passa um dia na cardio, outro dia ele tem que vir na neuro, que é outro lugar, outro dia na nefro, outro dia na hemato, então isso que cria um pouco a dificuldade do espaço físico. O ideal seria ter um lugar só para atender eles da mesma maneira, mas quanto ao interesse pessoal e das pessoas, só tem a agregar no grupo. Perfeito. Muito bom, acho que nós já estamos aí 2 minutos além do tempo. Vamos caminhar então para o encerramento. Eu gostaria imensamente de agradecer novamente a Pfizer pela oportunidade de fazer uma sessão tão diferente, né? Tão especial. Eu desejo a todos que assistiram a sessão tenham se empolgado e montem seus centros de amiloidose nas suas instituições, porque é útil, vale a pena e traz valor e eleva o nível de assistência. Eu acho que isso é algo muito precioso, acho que todos deveriam, digamos assim, cogitar sobre isso. Agradeço também a imensa satisfação de estar aqui, ter estado nessa sessão com a Edileide e com o Fábio, foi muito especial. E peço desculpas aí pelas idas e vindas. Hoje a bruxa está solta, mas a coisa vai indo. Muito obrigado a todos, desejo um ótimo fim de semana, um bom resto de evento para todos que estão nos assistindo. Um abraço grande. Bom evento a todos. Obrigada também. Tchau, tchau.